microfone fora. Valeu. Meu nome é Leonardo Duarte, estou conselheiro tutelar na cidade de São Bernardo, sou um dos articuladores da Frente Nacional contra a Redução da Maioridade Penal e sou do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Tive um período em São Bernardo em situação de rua, fui atendido pelo projeto Meninos e Meninas de Rua, onde passei a ser educador social e hoje milito em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Nós estamos hoje com a programação nacional contra a redução da maioridade penal, por entender que esse tipo de medida não cumprirá com o que de fato está sendo propagado, que é a redução da violência, a redução da criminalidade, e ao contrário. Se a gente for pegar, por exemplo, os dados nacionais acerca do sistema penitenciário, nós vamos perceber que 70% das pessoas que passam por esse sistema voltam a cometer o mesmo crime ou crime pior. É ao contrário, por exemplo, do sistema socioeducativo, que recupera até 70% dos adolescentes que cumprem medidas em meio fechado. Então, se de fato a gente quiser reduzir o índice de violência no nosso país, nós temos que investir em educação, investir nos direitos básicos, inclusive preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente, na nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal. Somos contra a redução da maioridade penal porque nós não queremos que os filhos das pessoas que estão nos assistindo a partir desse áudio seja vítima de violência, que é essa grande a possibilidade. Para entender os interesses que estão por trás da redução da maioridade penal, nós precisamos fazer uma leitura do perfil de quem será prejudicado com essa medida e de quem está propondo. Então, se a gente for pegar, por exemplo, os deputados que aprovaram a admissibilidade da PEC 171 na CCJ, a grande maioria tiveram suas campanhas financiadas por consórcios que têm, sob seus cuidados, presídios terceirizados. Então, há um interesse muito grande de aumento da população carcerária para que esses financiadores de campanha de deputados que não têm compromisso com a nossa juventude tendam a lucrar mais. Então, somos contra a redução da maioridade penal porque somos contra a violência, somos a favor de que todas as pessoas que cometem algum tipo de crime ou ato infracional seja responsabilizada. E a nossa legislação atual ela indica que um adolescente, a partir dos 12 anos que cometer algum delito, ele pode ser encaminhado para a Fundação Casa, dependendo da gravidade do ato, podendo pegar até 3 anos de internação. Após esses 3 anos de internação, ele pode ser submetido a uma semi-liberdade de 3 anos também, onde ele pode ficar durante o período da noite num ambiente de privação de liberdade. Durante o dia ele pode estudar e trabalhar. Após a semi-liberdade, ele pode ser encaminhado inclusive para acompanhamento de uma organização através da medida socioeducativa que o pessoal conhece por LA. Há uma necessidade muito grande de fazer um convencimento, uma orientação para a sociedade brasileira no que diz respeito a desmistificar algumas questões que é colocado inclusive pelos grandes meios de comunicação, de forma irresponsável vem a público dizer que adolescente pode matar, que adolescente pode roubar, que adolescente pode fazer isso, pode fazer aquilo, que nada acontecerá com ele. Isso é uma grande mentira. A gente sabe que os adolescentes que cometem algum ato infracional, que são apreendidos pela polícia, eles são submetidos a situações muito desumanas. Digo isso com propriedade porque estou na condição de conselheiro tutelar e uma das atribuições do conselho tutelar é fiscalizar as unidades de atendimento. Então, quando a gente vai para as unidades de internação, a gente percebe várias situações de tortura, de violência contra os meninos. E aí o senso comum, a opinião pública vem e diz: tem mais é que sofrer mesmo, porque cometeu crime, porque fez coisa errada. Agora, se de fato quisermos enfrentar a violência, nós temos que tratar esses adolescentes de forma humana, porque há uma tendência da humanidade em reproduzir aquilo que eles vivenciam. Então, se vão ser tratados com violência, com certeza a gente terá uma reprodução dessa violência. Eu, particularmente, aqui nesse momento, estou utilizando o idioma português, lógico que com alguns erros, mas em função de ter ouvido as pessoas a falar português e de estar reproduzindo. Se eu tivesse nascido
aqui no Brasil, quando o bebê tivesse sido levado para outro país que falasse um outro idioma, com certeza não falaria português, ou seja, eu apenas reproduzo o que está em minha volta. Isso é uma tendência natural do ser humano. Então ninguém nasceu bandido, ninguém nasceu policial, ninguém nasceu médico. As pessoas se tornam médicos, se tornam policiais, se tornam bandidos. Depende daquilo, depende do contexto a qual eles estão inseridos. Então, se a gente for pegar a realidade dos nossos adolescentes que estão hoje cumprindo o regime socioeducativo em meio fechado, nós vamos perceber que na grande maioria esses adolescentes tiveram seus direitos básicos violados mesmo antes de nascer. Como? Quando a sua mãe estava grávida, que precisou fazer o acompanhamento de pré-natal e buscou um atendimento de saúde, e muitas vezes o exame foi marcado para 3, 4 meses, ou seja, muitas vezes a criança nasce sem ter o atendimento de pré-natal garantido. E quando a criança nasce, que muitas das vezes essas mães são abandonadas pelos seus companheiros, ela tem que buscar um atendimento de creche para deixar os seus filhos para poder irem trabalhar. E muitas vezes a resposta que o Estado dá é de que não tem vaga. Então, com certeza, não tenho dúvida que a falta da garantia do direito básico, ela implica diretamente na conduta adequada de um cidadão. Então, se a gente quiser de fato cidadãos de bens, nós temos que tratar de forma humanitária as nossas crianças, os nossos adolescentes, mesmo antes deles nascerem. Estive recentemente numa discussão a respeito da violência no estado de São Paulo, e aí um cidadão levantou a mão e falou assim: o Brasil é um país muito impune. E aí eu respondi para ele que de fato ele tinha razão no que diz respeito à impunidade de um ponto de vista, porque apesar da gente ter hoje, do Brasil ser o terceiro país que mais encarcera no mundo inteiro, nós temos uma situação de impunidade, sim. E aí dei 4 exemplos para ele entender. Peguei 4 exemplos que comovem a opinião pública, comovem a nossa sociedade, que é dizer, por exemplo, perguntar para ele se sequestrar um casal de jovens, torturar, estuprar e matar. Perguntei para ele se era crime, ele falou que era crime. Eu concordei com ele, disse para ele que a pessoa que foi acusada de fazer isso, que foi o Champinha, está presa até hoje, ou seja, 12 anos de prisão. Perguntei para ele se colocar fogo em dentista era crime. Falou que era crime, eu concordei com ele. E aí falei para ele que o adolescente acusado de ter participado desse crime foi preso, cumpriu com sua medida. Eu perguntei para ele: colocar fogo em alguém que está dormindo em via pública é crime? Ele falou: é crime. Eu falei: quem fez isso com o índio Pataxó lá em Brasília não foi preso. E aí dei outro exemplo para ele: atropelar alguém, arrancar o braço, pegar o braço e jogar dentro de via pública é crime? É crime, só que quem cometeu isso não foi preso. Ao contrário, recentemente a família do ciclista atropelado foi condenado a pagar uma indenização, aliás, o reparo do retrovisor do carro, porque a família rica teve condição de contratar um bom advogado. Esse bom advogado conseguiu convencer o juiz de que o ciclista estava errado, porque ele estava conduzindo a sua bicicleta na contramão. Então nós vivemos hoje uma situação de entender que esse tipo de medida eles tendem a punir uma parcela da população. E aí a gente, pegando o perfil que hoje tem no nosso país, são pretos, pobres, favelados, filhos da classe trabalhadora. Mais recentemente teve um estudo lá um levantamento lá nos Estados Unidos de quem que são os meninos e meninas abaixo de 18 anos que estão condenados à pena de morte ou que estão cumprindo prisão perpétua. O levantamento aponta que a grande maioria são negros, são pobres, que a grande maioria, aliás, que dependendo da pigmentação da pele do garoto ou da garota, há uma probabilidade maior dele ser condenado à pena de morte ao invés da prisão perpétua, e 92% relatam que foram vítimas de algum tipo de violência na sua primeira infância, na sua adolescência. E violências que vão desde a exploração sexual
até violência psicológica, abandono, violência física, enfim. Então é esse público que quer encarcerar. Nós não vivemos no nosso país uma realidade de distribuição de renda, de oportunidade para que as pessoas possam se tornar de bem, e exatamente por incapacidade dos nossos representantes, tanto no legislativo quanto no executivo e no judiciário. E hoje há uma tendência dessa parcela de incompetentes colocar os nossos jovens nas prisões, e nós não podemos permitir isso. O evento hoje, vocês estão um grupo específico, um coletivo, começou a organizar ou são várias pessoas? Na verdade, hoje a atividade que está ocorrendo hoje aqui em São Paulo eu sei, mas eu estadual. É a frente estadual que está puxando, que organizou. A frente estadual contra a redução da maioridade penal é um mutirão. É um mutirão de diversos movimentos, é um mutirão de diversas organizações, com o objetivo de fazer enfrentamento não só contra a redução da maioridade penal, mas com relação a qualquer pauta que represente ofensiva à democracia do nosso país, posta aí pela Câmara dos Deputados, liderado pelo Eduardo Cunha, infelizmente presidente da Câmara. Tá bom. Permite que vá para a internet? Fique à vontade.